ambiente confortável. Decora Casa e Afeto, na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Tá na Imembuí, tá na tua onda. 20h35. 10 graus. Empreender com sucesso. Fale com a Lisete. 996 44 6476. 20h35, estamos iniciando a segunda parte do nosso programa e estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Ser Luz Soluções em Aço, Nossas Raízes e Saúde Protege. Esses são os nossos parceiros aí de todos os dias. Já estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais. Você pode acompanhar pelo nosso Face, pelo nosso YouTube, por todas as plataformas ou pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. E nós já estamos aqui com os nossos convidados de hoje, né, da segunda parte do programa, que é sempre às quintas-feiras, mas hoje eu vou começar pelas meninas. Boa noite para Sharon. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete. Muito obrigada. Boa noite a todo mundo que está acompanhando pela rádio e pela live do Facebook e pela live no Instagram da Serluz. Perfeito. Tem a live da Ser Luz aí também, para que você possa acompanhar também a live da Ser Luz. E também quero dar boa noite para o nosso parceiro aí, Lisandro Bus, ele que é proprietário da Ser Luz, arquiteto, engenheiro, um guerreiro. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvintes aí e os internautas que nos assistem através das redes sociais. Hoje aí estamos mais uma vez aí para apresentar o nosso programa Revolução do Aço, que vem aí com o intuito de falar sobre as curiosidades em cima desse material que é largamente utilizado no mundo, como um dos principais materiais utilizados nas construções, em qualquer outra área que seja da arquitetura, do designer e de saúde, aonde for, ele está envolvido. E pode falar. É isso daí que a gente tem hoje aí, então, com a minha filha aqui, a Sharon, estudante de designer, e estamos indo tudo para esse caminho aí, e ela está muito contente com o curso, né? E estamos aí cada vez mais se integrando a essa parte do conhecimento do aço. Sabe que eu quero fazer um comentário que, na verdade, eu nunca tinha pensado em aço, assim, nunca, foi uma coisa que eu nunca pensei. E agora eu já comecei a prestar atenção em coisas de aço. E até esse final de semana eu estava vendo uma revista Exame e tinha a Torre Eiffel. E lá na hora eu lembrei na Ser Luz. E também outras coisas que eram com aço, coisa que eu jamais pensaria, já gravei, né? Então, é muito legal esse programa que vocês criaram dessa forma, porque quem está ouvindo, com certeza, não esquece, porque a gente vai gravando aquilo, né? Então, é muito legal. A maneira da gente olhar assim, quando a gente... Todos os dias, para nós, é muito rotineiro estar no meio do aço, né? Então, acaba que para nós, assim, é muito comum. Mas a gente mesmo, sendo nesse momento, a gente está sempre inovando e a gente está vendo coisas novas, porque cada cliente que nos procura, ele quer algo que é único, né? Então, a customização em cima do aço que a gente trabalha é uma identidade própria de cada trabalho que a gente faz,
projeto que a gente vai executar é ter uma identidade. Então, isso começa a ter uma característica, ao ponto de muitos clientes nossos já conheciam o nosso trabalho, mesmo sem saber que foi a gente mesmo que fez, por causa de algumas características, da forma que é construída, detalhes que a gente executa, né? Então, o cliente começa a ver, não, isso aqui foi a Serluz que fez, né? Porque é algo que não é comum. A gente começa a mostrar algumas identidades próprias de sistemas construtivos que a gente desenvolveu próprio, né? Então, tem coisas inovadoras, né? E o grupo nosso, cada vez mais, ele está mais qualificado, né? A gente hoje atendendo bastante já a questão de projetos de arquitetura, engenharia para nossos clientes e cada vez entrando mais nesse mundo ligado do aço, dessa modernidade, da sustentabilidade que ele traz, né? Então, cada vez mais a gente está se integrando mais dentro desse espaço que é a arquitetura, a engenharia do aço. E o bom também de tudo isso, que eu percebo que vocês têm, como tu mesmo disseste, mas assim, ó, cada profissional, né, de uma área diferente, porque isso agrega valor ao trabalho também. Porque, por exemplo, quando tu vai pedir, eu quero fazer, vamos dizer que fosse uma casa, mas se tu tem aí um arquiteto que possa te orientar como fazer a casa, fica diferente, né? Então, eu acho que isso também é um grande diferencial da Serluz, ter esses profissionais qualificados que possam orientar também o cliente, né? São muitas coisas assim, né? A gente não pode pegar e abrir mão dos parceiros que a gente tem, que a gente trabalha muito, como o BK Construções, né? Sim, são gente maravilhosa. E outros clientes assim que nos trazem. Hoje a gente trabalha também com a MRU, né? Então, com projetos que dependem muito daquilo que a gente tem a nossa expertise, né? Então, um caso típico, estávamos tendo uma reforma na Basílica da Medianeira, né? E a gente foi chamado justamente para fazer uma estrutura para suportar tudo lá no púlpito, lá na parte da sagrada lá. A gente vai fazer uma estrutura para suportar o que eles estão modificando lá. Então, a gente vai para lá para desenvolver coisas. São solicitados para trazer a possibilidade de executar uma estrutura que vai suportar tudo que eles vão colocar lá. Sabe que eu só não sabia quem era, porque eu moro 1,5 quadras dali, né? E eu sempre vou ali, sempre eu vou na missa, eu levo meu cachorrinho para passear ali, né? E daí eu até perguntei para os guri ali que estavam na obra, mas não perguntei quem era. Mas olha que legal. A gente obviamente está envolvido em coisas assim bem diferentes. Que a gente nem imagina, né? Nem imagina. Muitas coisas que a gente faz, Lisete, elas ficam escondidas. Não dá para ver. Então, esse é um caso que a gente está trabalhando ali, está fazendo um projeto que praticamente ele é necessário, o ponto que é a parte principal do que vai suportar tudo. Sim. E ninguém vai ver o que a gente fez. Mas a gente está lá para executar algo que é necessário para aquela situação. E isso envolvendo aço. Não teria outra possibilidade. Então, a gente, desde um reforço estrutural de viga de concreto que a gente vai criar junto. Então, tem parceiros. O professor Sarkis, que a gente, quando tem algumas soluções muito diferentes, a gente busca soluções, pessoas que com conhecimento imenso, assim, que traz cada vez o saber dele é muito grande, profundo. Nossa! Então, a gente aprende muito com ele quando a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, né? Então, a Serluz hoje, ela tem uma tendência a ter parceiros que nem ele. Muitas coisas que chegam na Serluz vêm através desses engenheiros de renome da nossa cidade ou de outras cidades. Sim. Por entender que a nossa capacidade executiva nessa condição, ela vai satisfazer o cliente deles e eles vão ter a segurança de estar sendo executado um trabalho que eles vão poder confiar nisso, né? Sim, sim. E o Sarkis, nossa, é uma pessoa que tem um conhecimento bárbaro. Quem não conhece ele, que não sabe do que ele é capaz de fazer. E isso é bom também, porque dá seriedade para o trabalho de vocês e seriedade também para a pessoa, para o engenheiro que está trabalhando, né, nesse sentido. Ele deposita confiança no trabalho que ele fez para alguém executar, sabendo que aquilo vai ser executado como ele planejou, né? Sim. E muitas coisas são feitas justamente com projetos nossos, quando eu trabalho em parceria.
Então, essa segurança para todos os lados, né? Exatamente. Quando eu vi lá, eu pensei, eu disse assim para o André, mas será que não vai cair o Cristo ali? E fiquei pensando também da fonte que eles querem botar para frente, a fonte também, como eu faço parte da paróquia ali, tanto que a igreja ali das velas, meu nome está lá, eu ajudei a construir a Igreja das Velas. Então, sempre vou ali, conheço todo mundo ali. Aí eu fiquei olhando lá, e eu digo, mas olha só, quem será que está fazendo? A BK está junto, a gente é muito parceiro de trabalho, mas essa parte estrutural a gente fez o troco, há um mês e meio atrás, a gente substituiu o telhado, né, daquela parte. Substituímos o telhado, trabalhamos... É uma coisa assim, uma característica nossa, quando a gente faz um planejamento, a gente executa essas atividades muito rápido, né? A gente executou aquela atividade de troca do telhado todos os sistemas que a gente utilizou, a gente fez em 3 dias. Nossa! Então, são coisas assim de planejamento e a gente tem uma característica de muita velocidade na troca, na execução das atividades que precisam ser feitas em tempo. Né? Como a gente fez, eu acho que a gente comentou em programas anteriores aí, que a gente substituiu um telhado na Unimed da Gaspar Martins, na Centro Universitário, em 16 horas de trabalho. Né? Hoje eu fui lá para autorizar uns exames meus, eu olhei para ver, tu vê tudo, a gente grava, né? Eu me lembrei que eu tinha falado sobre isso. Então, são situações assim, ó, que a gente realmente tem essa expertise para conseguir executar, né? Então, a gente deposita a confiança em nós, nessas atividades, e a gente consegue cumprir com esses cronogramas, atividades, assim, de fazer esses trabalhos de uma velocidade muito rápida. Né? Isso por muitos fatores, uma equipe bem organizada, equipes que são comprometidas para essas atividades, desde o nosso departamento de engenharia e arquitetura até a parte de coordenação de produção todo, né? E equipamentos, né, que a gente tem também disponível de uso nosso e que são equipamentos próprios, então a gente não depende de um terceiro para poder ter esses equipamentos para poder executar essas atividades, né? Então, a gente tiver que botar 2 guindastes, mais máquinas e coisas para executar a atividade, a gente tem condição de colocar, né? Isso aí é fantástico, porque, na verdade, como o senhor disse, né? Se tu não tem, tu tem que ir atrás, e às vezes a pessoa não tem para alocar, né? Então, é toda uma situação que não é fácil, por isso que é bom ter, e a Serluz... Eu até disse para o André, eu quero lá conhecer a Serluz, porque, na verdade, vocês me parecem pessoas são pessoas tão organizadas que a gente fica curioso até de ver como é que funciona, como é que é o aço, como é que funcionam as coisas. Você sabe, Lisete, que a gente se surpreende com nós mesmos, né? Quando a gente está na nossa casa, a gente quer o melhor de tudo. E a gente quer cada vez ser melhor, sabe? Mas, assim como todo lugar, sempre tem os seus problemas. Então, todos têm. Né? Então, mas a gente está sempre buscando melhorar as condições nossas de trabalho, melhorias contínuas. Então, a gente tem um questionamento, tudo muito bom. Às vezes, há discussões dentro do grupo, assim, para que tudo se busque a melhoria, o melhor, né? Então, a gente cada vez mais trabalha em cima disso, né? Mas o melhor é ter quando tem alguma coisa, uma questão, é melhor ter uma discussão e se resolver do que ficar um de um jeito, outro do outro, não se falam, não conversam. Então, a melhor coisa que tem é ter uma discussão, vão resolver. Mas a gente tem, as discussões nossas são muito profissionais, a gente não leva, assim, eu tenho uma maneira de agir que tudo que eu faço, eu não levo para outro lado a não seja profissional. Perfeito, ótimo. Então, as situações são bem claras. Eu falar ou cobrar alguma coisa do pessoal que trabalha com a gente é uma cobrança bem profissional para melhorar, entendeu? Não é nada para magoar ninguém, sabe? A gente tenta ter esse clima. Às vezes as pessoas, como a gente trabalha com customização, às vezes a pressão é muito grande do cliente. Então, eu preciso pegar o pessoal que é novo, eu trabalho com um pessoal tudo novo, né? Então, essa pressão, às vezes, é muito pesada, eu preciso chegar, não, calma, vamos olhar de uma forma, se der, deu, se não der, tem um dia de amanhã, né? Vamos tentar motivar eles, que
porque que eles possam estar sempre bem, saber que eles podem contar comigo, entendeu? E que a dificuldade existe, sempre vai existir. Agora a gente não pode desistir, nunca, jamais. Isso aí é fundamental, porque, na verdade, quando tu faz isso, o que que tu faz? Tu faz com que ele se sinta mais tranquilo, mais calmo, mais seguro para fazer as coisas, né? Porque a forma de tu colocar alguma coisa para um funcionário é muito importante, porque a forma que tu coloca, muitas vezes... né? A gente tem que estar junto com eles, né? Então, cada vez que se eles precisam de mim, se eles precisam de um assessoramento, porque hoje eu trabalho muito mais assessorando eles naquilo que eles precisam, de tomada de decisão, orientar eles, do que propriamente executando uma atividade. Eu acredito. Porque eu acredito assim que hoje a gente tem um grupo que é muito eficiente, não tem uma experiência larga, né? Mas eles são muito dedicados. Então, essa dedicação faz com que as coisas funcionem. E eu estou sempre junto com eles, sempre olhando, observando, para não deixar eles sentir que sabe que pode contar comigo sempre. Pode falar, Sharon. Eu tenho percebido, né, entre as lives, que várias vezes quando o pessoal vem junto, eles usam muito a palavra um professor pro pai. E daí hoje eu tive numa palestra na faculdade, que inclusive eu faço na UFN, né, Universidade Franciscana, que o palestrante falou que muitas vezes na empresa você se torna o sábio da empresa, o professor, o que vai dar um auxílio, ensinar alguma coisa. Não exatamente se tornar o chefe realmente, sabe? Só chefe. Só comandar as coisas, mas se tornar alguém que vai agregar mais conhecimento além, sabe? Então, achei que era uma palavra que se encaixa, sabe? Assim, porque eu mesma aprendo, assim, sabe? Mesmo que eu não esteja exatamente ali projetando coisas assim, né? Estrutura, essas coisas, eu aprendo bastante. Inclusive, às vezes eu comento em sala, sabe? E isso me ajuda bastante para a linha que eu estou estudando, né? Que é o design, que muita coisa vem mediante a arquitetura também. Então, é muito legal quando eu estou na sala de aula, a gente está estudando a evolução do design, essas coisas, e muita coisa que eu vejo no meu dia a dia, assim, né, lá dentro da empresa, eu identifico, sabe? Então, eu acho bem interessante isso, que a gente acaba aprendendo, sabe? E isso faz toda a diferença. E a Universidade Franciscana é minha cliente há não sei quantos anos. E, na verdade, os meus filhos estudaram lá. Hoje meu filho é doutor na universidade, em Lages, ele dá aula lá. Minha filha dá aula na Urcamp. Os dois vieram da Universidade Franciscana. E eu me dou super bem com todo mundo lá, com a irmã, com a reitora, são todos meus amigos, assim. E fico feliz que tu esteja lá, porque é uma faculdade, né, uma universidade que tem profissionais excelentes. Mas, Sharon, fala para nós, além de estudar, tu trabalha na empresa, né? Sim, E como é que tu te vê, assim, trabalhando lá, depois te formando e trabalhando lá? Tu te vê fazendo isso? Então, na empresa, eu digo que eu praticamente nasci lá dentro, porque antes da Serluz... Olha, eu me lembro que vocês eram uns toquinhos. Sim, quando a empresa ainda era na Rua Paraná, lá embaixo, assim, que ainda era menorzinha e tal, eu morei em cima da metalúrgica Serluz, né? Então, eu brinco até hoje que, por exemplo, eu não tenho muito problema com coisa muito alta, porque eu sempre escutei barulho, né? Sempre escutando muito barulho e tal. Então, tipo, eu sempre estive lá dentro. Esse ano mais que eu me inseri mesmo, assim, e comecei a, tipo, digamos, ter mais interesse em aprender realmente, sabe? O que é a Serluz e o que... Porque, querendo ou não, ela faz parte da minha família, né? Então, o que adianta, assim, a empresa do meu pai, tá, mas o que faz, entendeu?
o que é a Serluz. Exatamente. Então, eu tenho buscado saber mais, conhecer mais, né? E daí, lá dentro da Serluz, eu mexo com a área da comunicação e tal, né? Aí, agora eu tô aprendendo a lidar e equilibrar com a faculdade, né? As duas. Mas eu tô achando muito bom porque, foi como eu disse, na faculdade agora eu vejo muita coisa que a gente põe em prática, mesmo assim, mesmo a minha área sendo design, não propriamente arquitetura, engenharia, mas tem muita coisa que se complementa, sabe? Com certeza. Muita coisa. Principalmente em questão da utilização do aço, sabe? Então, é muito interessante isso. E se formar, vamos ver, né, o que pode ser, né? Esses dias de noite eu falei aqui, eu estava com um grupo de pessoas aqui e eu peguei e falei da ideia do Lisandro, do aço. Olha, foi um vucu-vucu, todo mundo queria saber quem era, onde era, e as pessoas queriam ver a live, porque eu comentei de que a importância de tu fazer coisas diferentes, não fazer sempre a mesma coisa, né? Trazer algo e que tu possa agregar valor ao teu trabalho, que tu possa fazer com que as pessoas lembrem da tua empresa. Mas olha, tinha que ver, foi incrível, pessoal, tinha que ver. A Revolução do Aço estava no outro programa. Estava no outro programa que nem era. Eu estava falando sobre coisas diferentes. Eu disse, não, mas eu quero contar para vocês uma ideia diferente. Aí falei, né, da Serluz, do teu nome, falei do pessoal que estava vindo, né? O pessoal ficou encantado, mas que legal, não sei o quê. Então, essas ideias são ideias totalmente diferentes, que a maioria hoje não tem, assim, uma ideia nova, diferente. Eles vêm, fazem os programas, tudo, mas não com algo que chame atenção por ser diferente. E como a Sharon falou, né? Eu acho muito importante que ela conheça a empresa. Não importa se ela é design, mas muita coisa, como ela disse, ela vai aprender na universidade, ela vai poder trocar, conversar com as pessoas sobre esses temas, né? Então... Inclusive, já fiz em sala de aula. Já Aí, fiz com a ó. professora. Já falei da passarela também, várias vezes. É isso aí. Respondi alguns questionamentos também, curiosidades sobre a passarela para o pessoal também. Eu falo para todo mundo da passarela, todo mundo, porque eu adoro aquela passarela. Eu tenho que dar uma passadinha lá, se eu vou no centro para olhar, porque eu acho linda aquela passarela. É uma coisa que ela está aprendendo, e como ela pegou, por mais que o designer não seja exatamente o que é ser dentro da Serluz, mas tem muito a ver com a arquitetura, né? Porque o designer, na verdade, ele nasce dentro da arquitetura. Exatamente. Então, ele tem a história da arte, toda ela se confunde, né, com a arquitetura. Então, ela está dentro da academia, fazendo uma graduação, e ela está envolvida dentro de uma indústria onde tem engenheiros e arquitetos envolvidos. O pai dela é arquiteto. Então, essa questão toda e ter não somente aquela questão assim, como se apresentar dentro de uma sala de aula, tendo uma condição de estar no meio mesmo, e meio de grande responsabilidade que ela se envolve. Então, ela acaba sendo, às vezes até difícil de lidar com essas informações, né? Porque, para ela, assim, não, como que eu posso me comportar na sala dela para isso não afetar, né, a sala de aula, não afetar o colega do lado que talvez não tenha um conhecimento, a recém está ali querendo, mas ela vem com uma bagagem de dentro. Sim, imagina. Né? Então, ela tem uma informação ao ponto, às vezes, Lisete, do professor ficar, como é isso aí? Né? Porque, às vezes, o professor, por mais que ele seja, o contato com a indústria, o contato com a criação direta e de uma forma que trabalha com um material como o aço, que a gente fala sobre a revolução dele, e a mistura disso aí com outros materiais, né? Às vezes, o próprio arquiteto, muitas pessoas não têm esse contato. Como a gente pesquisou, eu teve aqui entrevistando os outros aqui, esse contato ele é muito restrito ao ponto de, será que não podemos dar curso nessa área?
Sim. Né? Então, quando tu tem um grupo de engenheiros e arquitetos no meio, e tu tá no meio deles, quando tu vai passar de aula, assim, daqui a pouco tu começa, por mais que não seja, tu começa, isso acontece lá na empresa. Isso nós já fizemos, isso já aconteceu. Então, essas coisas começam a borbulhar na tua mente e fazer com que apareça mais, né? Mais coisa, mais questionamentos, né? Então, às vezes, até para entender algo que um colega tem dificuldade, para ela é uma coisa natural. Sim, exatamente. E como fazer o trabalho dela, ela vai poder utilizar muita coisa, né? Porque o design, meu Deus do céu, quem é que não precisa de alguém que faça o design de dentro de casa, organize, né? Enfim. Mas eu me admiro também, Lisandro, quando eu te conheci, teus filhos eram pequenos e tu não era arquiteto, né? E essa minha história aí, ela é... Pois é, isso. Eu vou te contar eu vou contar aqui agora, por que eu decidi fazer o curso de arquitetura. Pois é, eu fiquei pensando no primeiro dia, quando vi arquiteto, eu pensei, mas o Lisandro não era arquiteto. Sabe, Lisete, que a arquitetura foi uma decisão assim, ó. Eu fui convocado por um cliente nosso, não vou citar o nome deles, porque eles têm pé de sigilo e muita coisa. Não, não precisa. Então, eu fui convocado para mim fazer uma viagem a São Paulo com eles, para mim fazer uma apresentação técnica de um problema que eles tiveram para defender eles por causa de uma situação. E eu fui para um que eles chamam de um juizado, um fórum particular. Não é um fórum público, nem a gente tem assim, mas um fórum lá em São Paulo. A gente foi para lá e eu tinha que defender uma situação que estava acontecendo. E nessa época, eu fiz toda uma apresentação, fiz maquetes e coisa de estruturas e coisa, e fiz uma apresentação de onde foi as falhas. Onde aconteceu as falhas que culminaram num problema sério. Perfeito, fiz tudo. Aí terminei a minha apresentação e o advogado da outra parte, perguntou, a primeira coisa que perguntou, qual é a minha formação? E isso me deixou muito assim, ó, vamos dizer assim, isso me deixou assim, eu conheço, eu sei o que eu estou fazendo, mas não tenho como homologar o que eu estou dizendo. E isso fez com que eu fiquei com aquilo engasgado. Eu voltei naquele ano, eu disse, eu vou fazer um curso de engenharia ou arquitetura, eu vou fazer. Naquele ano, eu me inscrevi, aí eu pensei, por engenharia ou arquitetura? Tinha engenharia na UFN, tinha coisa aqui, tinha outra ali, outros cursos, outra cidade, o que foi. Tinha arquitetura na UBRA, e eu disse assim, bom, se é para mim pegar aí para essa área, eu não adianta uma engenharia para mim, eu tinha que ir para a arquitetura. Porque eu tinha que conhecer todas as áreas, a engenharia ia me limitar a uma área. Sim. Então, a arquitetura me abriria um leque maior em várias áreas do conhecimento dentro da situação. Aí decidi fazer arquitetura. Tudo por um questionamento. Tu vê, né? E naquele ano eu saí, isso foi em 2016, em 2016 eu me inscrevi no curso de arquitetura, de uma forma bem assim, eu me inscrevi até em casa, nem sabia. Ninguém sabia. Aí eu peguei, quando eu disse, eu fui selecionado e vou fazer arquitetura o ano que vem. Isso em dezembro. E comecei. A minha meta era fazer o curso em 4 anos. E o curso é de 5, né? Aí chegou lá pelo 6º semestre e me disseram que eu não podia. E eu estava bem adiantado. Eu pegava e fazia tudo. Eu pegava aí até a meia-noite, às vezes virava à noite, levantava de madrugada para fazer os trabalhos que tinha que fazer. Eu queria... Aí chegar, não, tu não tem nenhum tipo de formação, então tu não pode antecipar e tu não vai poder se... Eu cheguei a fazer 9 cadeiras no semestre.
Bastantão, hein? Eu fazia assim, mas daí quando eu percebi que não ia ter como, acabei me formando em 5 anos e meio por causa da pandemia. Sim, teve aquele período. Por causa da pandemia, acabou que eu me formei em 5 anos e meio. Hoje eu faço engenharia de segurança e faço engenharia química. Sério? Não é FN. Jesus! Foi a mesma reação que eu tive quando ele falou que ia fazer as duas ao mesmo tempo. Jesus, como é que tá conseguindo e ainda trabalha o dia todo? Eu não tenho... Eu gosto da sala de aula. Ele gosta. Eu gosto de estar na sala, apesar de não ter muita gente na sala, mas eu gosto. Então eu vou na sexta-feira, sábado, aquele dia eu já termino a engenharia de segurança, daí eu vou continuar, talvez faça um pouco mais da engenharia química, que eu quero. A engenharia de segurança é fantástica, ainda mais na tua área, né? Daí a outra área que eu vou juntar é da engenharia química, dentro da segurança. Meu Deus do céu. Mas não é, talvez não seja para atuar, mas mais por conhecimento e mais por estar gostado de ficar dentro da sala dela. Coisa boa. É uma questão assim, né? Todo mundo, mas tu é louco fazer engenharia química. Eu disse, sim, engenharia química. Mas então depois eu vou ter que dizer, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Valandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste. Há 18 anos por você, sempre. Protege e a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Tem novidade na Decora. As decorações que estão dentro da tendência e as atemporais estão em nossa loja. Venha nos visitar e conferir mandalas, adornos de mesa e parede, cachepôs, flores permanentes, livros, caixas, vasos e muito mais. Esperamos vocês na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi.
Faça parte do nosso grupo de WhatsApp. Envie agora uma mensagem para 55 3311 7789. Agrocomercial Canabarro, atendimento personalizado, com produtos agropecuários e veterinários. Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas R$ 396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$ 396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Vera, 6.815, e na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. E Membuí, tá na sintonia, estamos juntos. 21h11. 10 graus. Você quer vitrine para empreender com sucesso? Inovação, criatividade e fidelização para sua empresa. 21h12. Estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Ser Luz Soluções em Aço, Nossas Raízes e também Saúde Protege. E nós estamos com os nossos convidados dessa noite aqui e a gente está falando aí sobre as curiosidades, sobre dá para dizer curiosidades do aço que muitas vezes a gente não sabe e não entende, né? E nós estamos com o Lisandro Bus, ele que é arquiteto, proprietário da Ser Luz, e com a filha Sharon também, que está conosco, que está cursando aí design, para falar um pouco mais com você que está em casa. Lembrando que nós estamos ao vivo em todas as plataformas e você pode também participar, mandar o seu recado, estar conosco aqui para que você participe e conheça um pouco mais sobre as curiosidades do aço. E aí, que mais nós temos para falar aí sobre o aço? A situação que eu estava falando da arquitetura, né? A arquitetura me fez eu aprender muita coisa dentro do aço, dentro das curiosidades do aço, e também trouxe, de lá da arquitetura, eu trouxe grandes amigos, e que hoje trabalham comigo. Um deles é o Bernardo, que é filho da Ângela Pisani, arquiteta, amiga aí, né? E também o Douglas, também, que está lá conosco lá também. Isso, duas pessoas que a gente fez uma amizade tão grande hoje que eu trato ele quase como irmãos, os dois. Né? São meus irmãos, dá para você dizer. Não, que coisa bem boa. Né? Então, assim, estudar, a gente conhece pessoas, está no meio de pessoas, então isso motiva a gente cada vez mais. Por isso que eu gosto tanto da sala de aula, então, me aproximar dessa questão. Não sei como a Cher está se vendo assim, mas eu acabei tomando gosto por isso aí e às vezes não consigo me desligar da sala de aula, né? Mas isso é ótimo, assim, eu também gosto. E até
sempre penso em fazer mais alguma coisa, mais algum curso, porque, na verdade, o conhecimento é algo que nunca ninguém nos tira, né? Que é nosso e que tu aproveita sempre no que tu vai fazer, né? E sendo assim, ó, a gente, com isso, eu comecei a desenvolver um trabalho, né, de melhoria contínua dentro da empresa, onde eu inicio essa atividade buscando profissionais, meninos novos, pessoas recém-formadas, coisas assim que têm vontade, coisas assim que às vezes a oportunidade é difícil. E tenho montado um grupo muito bom, né, onde a gente tem várias pessoas, com cada um mais ligado a um dom dentro da engenharia ou da arquitetura, cada um com aquela sua particularidade de conhecimento, né? Então, a gente tem uma gama de profissionais, assim, dentro da engenharia e arquitetura, que cada um se dá mais bem com uma parte ou outra, né? Uma menina lá da arquitetura se dá bem com interiores, paisagismo, ela consegue criar bastante situações assim. A outra, ela já consegue trabalhar melhor, assim, com desenhos de estrutura. E aí a outra já tem uma tendência a conseguir ter um diálogo muito bom com o cliente. Isso. Explicar bem. Então, cada um com o seu conhecimento. Outros com um conhecimento muito grande de sistema, de cálculo, engenharia, e a gente conseguir trazer toda a estrutura adequadamente calculada, conseguir trabalhar muito bem com software, de ter um domínio desses conhecimentos da tecnologia, né? Aí o outro tem um conhecimento para conseguir lidar e liderar um grupo, né? Outra lá, ela tem uma facilidade muito grande de fazer orçamento, pegar e dialogar e conseguir fazer com que aquilo ali se complete dentro do conjunto, trata com o cliente, pessoal. Então, são coisas assim, são pequenas, todos eles se uniram para que consigam a gente trazer tudo aquilo que a gente precisa para os nossos clientes. Dentro das soluções que eles precisam, das dificuldades que eles têm, a gente pegar e trazer uma solução, né? Então, dentro do aço, né? E como a tendência do aço, essa tendência da revolução, tentando mostrar que o aço está sempre se revolucionando, sempre mudando, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente está sempre envolvido com ele. E essas tendências do mundo do aço no nosso cotidiano cada vez maior, né? Então, as estruturas são muito rápidas de se resolver muitas situações que se encontram, né? Então, a gente consegue trazer soluções muito rápidas. E se a gente for ver, o aço está envolvido assim, ó, antigamente a gente, vamos fazer um telhado da telha, quase a gente não vê mais telha. Então, o que está acontecendo? Está se substituindo tudo por grandes telhas metálicas com processo termoacústico, né? Então, essas soluções tecnológicas para trazer o conforto às residências ou às áreas comerciais, cada vez maior. Exatamente. Né? Então, a gente tem muitas coisas, como eu disse para você, não dá para ver o que a gente faz. Mas, às vezes, a gente está fazendo um telhado que fica totalmente escondido, mas a tecnologia envolvida dentro de uma construção de um telhado que a gente faz, tem materiais que são tudo novidade do mercado, que há 10 anos atrás praticamente não existiam. E hoje se revolucionou essa questão de tendência de cobertura, telhado, por materiais de muita qualidade, num nível de excelência, né? A partir para que ter um telhado que não vai ter problema de infiltração. Olha, né? Isso e aí é a gente tem a condição de ser térmico e acústico. Né? E hoje esses materiais não são tão caros como eram um tempo atrás. Hoje estão muito mais acessíveis. Né? E conseguir ter uma garantia para o cliente ter realmente o conforto que precisa. Nesses temporais que ocorreram agora, por exemplo, a gente vê assim que um telhado termoacústico praticamente tu nem vê que ele teve um temporal. Olha só. Então, assim, se tu não observar, se tu não olhar para uma janela, se tiver uma janela bem boa, que tiver bastante vedação, e se tu tiver um telhado termoacústico, tu passa despercebido para os vendavais e temporais. Nem me fala, eu passei um sufoco com esses temporais ali, porque as minhas janelas são de alumínio e eu moro na cobertura que é na esquina da Duque com a Medianeira, bem na Companhia dos Bichos. E é tudo vidro. A minha parte de cima é toda vidro, a parte de baixo é toda vidro. Nossa Senhora, dava uma barulheira, um vento, porque pega a esquina, né?
e fazia uma barulheira que, nossa. Esse prédio ele não é um prédio muito novo. Se tu pegar hoje as tecnologias dentro de aberturas, com certeza isso daí não teria mais hoje. Tem que trocar. Bom, para dizer que tinha horas que eu pegava um pedaço de chinelo e colocava para não fazer barulho, mas tem que trocar. A gente tem a nossa casa ali, ela tem algumas partes com telhas termoacústica e coisas, muito forro de gesso, muito proteção e coisa. A gente não ouviu o temporal, né? A gente não percebe. A única coisa que a gente ouviu lá em casa quando deu aquela chuvinha de pedra, que na nossa região foi pequena, a gente foi o único que a gente ouviu, mas não ouviu mais nada. Não, lá então, assim, vento sempre, sabe? Então, a tendência, assim, desses materiais, eles têm uma proteção, um conforto acústico e térmico muito bom, né? Então, essas coisas, assim, são coisas que a gente tem hoje no mercado, a gente domina essas tecnologias, né? Então, às vezes a pessoa pega, assim, um temporal que nem esse daí, tem um telhado lá, fica com medo, insegura, né? Porque tem lá um telhado de fibrocimento, ou brasilite, que era utilizado muito, chamado brasilite, né? Ou um telhado lá de telha, que às vezes vem no vendaval, desloca as telhas, já infiltra. Então, são soluções que a gente tem hoje, que a gente faz muita substituição, às vezes. Troca tudo, porque é bem mais seguro. Assim, a segurança que transpassa... Só que tu não ouvir um temporal, tu já fica mais... Sim, o nosso... E além disso, não é só o temporal, porque como o meu é o quarto e o quinto andar, sexta e sábado, o movimento dos carros ali não tem, né? Então tem várias soluções, né? Como eu disse, a gente trabalha com soluções em aço, agregando materiais diferentes e tecnologias diferentes. Cima de vidro, por exemplo, materiais de revestimento, como a CM, a gente trabalha muito com isso, mas tem vidros que conseguem pegar e te dar a condição de conforto. Por exemplo, tu tem vidros acústicos que se tu coloca uma abertura no vidro acústico, não vai ouvir nada que está acontecendo lá fora. Tu vê, coisa boa. Nossa Senhora. Então, assim, às vezes tu fica ali, às vezes o investimento, isso aí te traz um conforto muito grande. Às vezes tu não poder assistir um programa na TV porque tu não consegue, porque tem barulho da rua e coisa, né? Mas existem soluções. E tem soluções muito boas ao seu ponto que você não ouve nada. É que, na verdade, o meu apartamento não é novo, né? Então... Mas tudo é possível ser feito. Quem sabe? E tem anteparos que a gente pode criar também, né? Não somente na questão do fazer um monte de... Mas tu consegue fazer anteparos na própria... Alguns anteparos que tu consegue reduzir consideravelmente esses ruídos, né? Sim. Como brises adequadamente posicionados, eles conseguem absorver o ruído da rua. Porque o ruído da rua, agora ainda tudo bem, mas quando é verão, aí sim que eles tiram o cano de descarga e vão na sinaleira ali e... Existem soluções que talvez não precisa mexer no prédio, que consegue criar anteparos e que vai pegar e fazer com que haja a dissipação desse ruído de uma forma adequada. Não esperar o verão e vamos nascer luz. São soluções que a gente pode trazer, entendeu? Mas é por isso que a gente customiza muito dentro da necessidade. Tudo envolvendo aço, envolvendo materiais, entendeu? Sim. Mas são soluções possíveis de ser feitas. Então, às vezes a gente pensa lá, não, o que a Serluz faz? A Serluz faz aquilo que o cliente tiver uma necessidade. Sim. Se a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai projetar e vai desenvolver algo e vai propor para o cliente uma solução para aquela necessidade que ele tem. Então, são soluções, como eu disse, de telhado, ou seja, de outras situações que possam existir, como ruído. Tem como resolver muita coisa, né? Então, a gente envolvendo como matéria base de tudo que a Serluz faz, soluções em aço. Mas a solução em aço vem agregar outras coisas, desde concreto, armado, que a gente pode ser vidro, para revestimento SM, revestimento em materiais como acrílico, policarbonato, várias coisas que a gente tem. Inclusive, a gente está fazendo uma substituição, um trabalho muito delicado, né? Que a gente hoje atende ali o Hospital de Caridade. Sim, sim. É um cliente assim que a gente tem muito zelo por eles, a gente acredita gente muito, finíssima. Acredito muito em nós e a gente tem trazido soluções para eles. A gente está substituindo um revestimento das clarabóias
lá do alto do Aita ali, Ah, sim, sim. que é onde tem vai me fugir o nome. Mas Sacas agora vai lá em cima. A gente está substituindo todos os revestimentos lá por policarbonato de cristais, né? Então vai mudar bem a aparência. A gente está com um trabalho lá bem complexo, né? Até com o uso de um sistema de segurança bem moderno. A gente está usando uma rede de proteção contra a queda de objetos e queda de pessoas, de repente, se caso acontecesse. Então, a gente está lá com uma tecnologia muito interessante até. Quem for lá, olhar para cima ali, vai ver essa rede de proteção lá. Né? Que legal. Então, são soluções que a gente traz para o nosso cliente para garantir a segurança dos nossos trabalhadores, né? E a segurança para o nosso cliente também, dentro adequado, a segurança do trabalho e outras coisas. Bom, gente, 21h25, falta 5 minutos, mas eu vou ter que encerrar porque vai começar o jogo. O pessoal me pediu para deixar o jogo. Sharon, quer deixar um recadinho? Sim, antes de se despedir, a Pri Keller, né, que está sempre com a gente, né, disse que parabéns pelo trabalho e o empenho de vocês, né? Olha, que legal! Sim, a gente teve bastante pessoas acompanhando, inclusive colegas meus da faculdade. Enviei para todo mundo. Vou te mandar os meus aqui depois também, amanhã. Tá bom. Mas é isso daí, pessoal. Mais uma vez aí, concluímos mais uma quinta-feira. Esperamos vocês aí na próxima quinta-feira aí, se Deus quiser. E com mais um programa Revolução do Aço, com novidades e tendências do mercado do aço. Muito obrigada para vocês. E na quinta-feira a gente vai estar de volta com a Serluz, porque amanhã a gente está de volta com mais Empreender com Sucesso. A gente está encerrando um pouquinho mais cedo, 5 minutos antes, porque tem o jogo do Grêmio agora. Então, uma boa noite a todos e amanhã a gente está de volta. Imembuí tem promoções